de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? E responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e se atirou ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus lhes disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, mas sabiam que ele era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que tu me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará aonde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queriam sentar-se um pouquinho. Primeira observação, a atitude de Pedro. Pedro diz aos discípulos: eu vou pescar. O que tem de extraordinário nesta frase de Pedro para os discípulos? Afinal, Pedro sempre foi pescador. Nessa altura, Pedro dizer que vai pescar, o que significa isso? Significa dizer que Pedro está querendo voltar
ao que ele era antes de conhecer Jesus. Onde Pedro estava quando Jesus chamou? Você lembra? O que Pedro fazia quando Jesus chamou ele? Ele estava tentando pescar. Porque Jesus pede peixe e ele diz: Senhor, trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. E o Senhor diz para ele lançar de novo as redes, e ele lança e apanha tamanha quantidade de peixes, que precisou de 2 barcas para colocar a quantidade de peixes. E aí no final o Senhor diz a ele: vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. O mistério da cruz aconteceu. Jesus passou pela cruz, Jesus foi crucificado e agora está ressuscitado e aparece aos discípulos, é a 3ª vez. Mas antes da aparição, Pedro diz que quer voltar a fazer o que ele fazia antes de conhecer Jesus. E aí isso para nós é um questionamento. O que você fazia antes de seguir Jesus? Aí você diz: não, padre, não tem esse problema não, porque eu sempre segui Jesus desde pequeno, desde criança, desde do braço da mãe, né? Muitos aqui desde o ventre da mãe já seguia Jesus. Mas qual foi a experiência marcante de Jesus na vida? Que a gente pode seguir Jesus, dizer que a gente é discípulo de Jesus e passar a vida inteira e não ter feito uma experiência profunda com Ele, que tenha marcado a nossa vida. Pedro então, depois do sofrimento que ele observou, Jesus passando pela morte, ele decide voltar. E quando decide voltar, tem um grupinho que acompanha. Os outros discípulos disseram: também nós não queremos voltar, também nós vamos contigo. Não é só por solidariedade a Pedro, não, eles também estão passando pela dor, eles também estão passando pela decepção da perda, eles também passam pela decepção da cruz, e querem, portanto, viver a vida sem Jesus, porque se seguir Jesus teve como consequência a cruz, então melhor que a gente... É esse, no fundo, o sentimento. Jesus aparece depois de madrugada, já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Eu acho essa pergunta de Jesus sensacional. E eles dizem que não tem nada, não pescamos nada. Só que note, na cena seguinte, no versículo seguinte, diz que Jesus já estava com o peixe em cima da brasa para assar. Primeiro churrasco de peixe quem fez foi Jesus. Eu fico pensando, mas se Jesus está pedindo o peixe, de onde que ele tirou o peixe? Se ele já estava com o peixe em cima da brasa, por que ele pediu para os discípulos pegar o peixe? Então, um detalhezinho muito sutil que aparece. Porque o que Jesus está oferecendo, o alimento que Jesus está oferecendo ali, não é só o peixe como um alimento carnal, mas Jesus está se dando como alimento. Após a ressurreição, não é mais alimento de material que o homem necessita, mas alimento da própria presença de Jesus, que é dado, que é oferecido no altar da Eucaristia, que foi oferecido no altar da cruz, e que nós comungamos hoje no altar da Eucaristia, e que simboliza a mesa no banquete eterno que o Senhor um dia vai servir a todos aqueles que permanecerem fiéis, a todos aqueles que com Ele forem fiéis até o fim. Ele vai servir esse banquete. E aí Jesus pede para acrescentar
tragam alguns peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a barca. Estava cheio de 153 grandes peixes. Esse é um número extraordinário. Por que não 152? Por que não 154? Por que 153? Por que não 150? Já que eram grandes peixes. A numerologia teológica é um assunto para uma outra conversa. Mas para dizer que este número não é por acaso, ele tem um significado profundo, de infinitude, de algo que é muito maior daquilo que se vê. O que o Senhor está oferecendo é muito mais do que aquilo que eles estão vendo. O que eles estão vendo? Eles estão vendo a pesca milagrosa. A segunda pesca milagrosa. A primeira eles viram lá atrás, no começo da caminhada. É isso que eles estão vendo. Mas o que está acontecendo nessa realidade é muito mais do que aquilo que eles estão vendo. Aí vem a pergunta de Jesus. Essa pergunta de Jesus para Pedro é de doer também a nós. Jesus pergunta para Pedro, depois que eles fizeram uma refeição, partiram o pão, partiram o peixe, partilharam entre si, se alimentaram. Jesus se aproxima de Pedro, chama Pedro num cantinho lá e faz a mesma pergunta para Pedro 3 vezes. O Senhor pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Olha o detalhe importante que o evangelista coloca: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Mais do que estes? Não é se Pedro amava mais a Jesus do que os discípulos que estavam ali. Não somente nesse sentido. Mas se Pedro tinha consciência de que ele, para os discípulos, era importante. Por isso o Senhor pergunta: mais, você me ama mais do que estes? E a resposta de Pedro é, olhando para o amor que tinha os outros discípulos, é uma certeza de que, Senhor, eu te amo, mas mais do que eles não, porque eles também te amam. Na verdade, Pedro responde a pergunta de forma diferente. Em grego, Jesus pergunta, Jesus usa o verbo agapoi, significa agapas-me. Pedro responde: eu gosto de você, eu gosto do Senhor. E o Senhor pergunta de novo: agapas-me? Esse agapas-me está escondido um amor que significa: você tem coragem de, por amor a mim, se for preciso morrer? Você tem coragem de sacrificar-se por amor a mim? E a resposta de Pedro é: não, eu não tenho coragem, porque eu não amo-te profundamente. Eu gosto, eu tenho o Senhor como amigo. Eu não tenho ainda o Senhor como o Senhor da minha vida, mas eu o tenho como meu amigo. E aí o Senhor pergunta de novo, terceira vez. Só que na terceira vez tem uma diferença. Jesus não pergunta mais agapas-me. Jesus pergunta filia-me. Pedro, você gosta de mim? Por quê? Porque Jesus está dizendo para Pedro, perguntando para Pedro do jeito que Pedro respondeu. Pedro respondeu que gostava. Aí o Senhor muda a pergunta e diz: você gosta de mim, Pedro? E a conclusão é: Senhor, eu gosto, mas ainda não é o suficiente para dar a minha vida por causa de ti. E aí, misteriosamente, relacione a quinta-feira, a sexta-feira santa, véspera do sábado. O que Jesus disse que Pedro faria e Pedro fez antes do galo cantar? O que Pedro fez? Negou quantas vezes? E agora Jesus pergunta para ele se ele o ama 3 vezes.
Não é coincidência esse fato, mas é profundamente significativo, porque na pergunta de Jesus está também a cura do coração de Pedro por tê-lo negado. E Pedro comprovou, e a resposta do Senhor para Pedro é surpreendente: Pedro, eu aceito a sua forma humana de me amar, a sua forma limitada de me amar. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta os meus discípulos, confirma os meus discípulos na fé que hoje você está professando. E a pergunta de Jesus agora se vira e se volta para nós. O Senhor faz para nós essa pergunta, que eu ouso mudá-la um pouquinho. Até onde você tem coragem de ir por causa do amor de Jesus? Até onde você tem coragem de ir por causa do amor de Jesus? Até onde nós temos coragem de ir? Até que ponto nós temos coragem de enfrentar tudo por causa desse amor que temos para com Jesus? Se a gente responde que a gente tem coragem de ir até certo ponto só, é preciso a gente se perguntar se de verdade a gente ama Jesus. Que talvez a gente ainda não o ame como nós devemos. E o Senhor faz pronunciando o nosso nome, como fez a Pedro. Ele chega na nossa frente e pronuncia o nosso nome e nos faz a pergunta: amas-me? Amas-me? E qual é a resposta que nós iremos dar a Jesus? Não é uma resposta de eu te amo romântico, como a gente vê por aí. Porque a cruz, a perseguição, a prisão, as consequências do seguimento de Jesus que os discípulos estão vivenciando, que nós ouvimos nos Atos dos Apóstolos, não tem nada de romântico. E nós precisaremos dar essa resposta a Jesus. Até onde você está disposto a ir por causa do amor dele? Deus nos ajude. Deus nos ajude. Nesses 12 anos de padre, muitas experiências eu vivi. E uma experiência que eu tenho guardado comigo é que nos primeiros meses, eu fui ordenado no mês de abril, dia 25 de abril, e no mês de maio, acredito eu que era no dia 20 de maio de 2010, eu fui convidado para dar a unção a uma pessoa que estava gravemente enferma. Eu fui rezar a missa numa das comunidades e me disseram: padre, tem uma pessoa aqui da comunidade que está muito enferma e que precisa muito da sua visita para dar a unção. E como eu não sabia que eu ia fazer a visita, eu não tinha levado óleo. Aí eu fiquei em apuros. Falei assim: e agora? O que eu faço? Eu não vou levar a unção porque não tenho óleo, ou eu improviso um óleo e levo a unção mesmo assim? Se você fosse o padre, o que você faria? Ai, ai, ai. Aí eu lembrei que no missal tem uma pequena fórmula de bênção de óleo, que é justamente para essas ocasiões. Aí eu fui, porque eu já estava na casa da pessoa, não dava mais tempo de voltar, não dava tempo de ir para a igreja buscar o óleo, não dava tempo de ir em casa, porque era longe. Aí eu fiquei pensando, assim, com essa distância, com o estado de saúde desse homem, se eu for até em casa e voltar, é perigoso eu voltar, ele já ter morrido e não ter recebido a unção. Bom, aí eu lembrei da oração, fiz a oração, abençoei o óleo de cozinha, pedi uma colher de óleo de cozinha, abençoei aquele óleo naquela hora, fiz a unção na testa daquele homem, fiz a oração, rezei por ele, conversei um pouquinho com a família e fui embora. Antes de eu chegar em casa,
ligaram no meu telefone dizendo que o homem tinha morrido. Quase que morreu eu estando lá dentro do quarto do homem. Aí eu fiquei pensando, primeiro foi uma atitude de uma certa pequena revolta com Jesus. Eu disse assim: Senhor, desse jeito o Senhor me mata do coração. Eu com padre novo, não tem nem um mês de padre ainda, eu já ungi uma pessoa e a pessoa já morreu. Desse jeito não vão querer, ninguém vai querer receber a unção comigo, Senhor, não vamos combinar o negócio. Eu não tinha completado um mês de ordenado, eu fui ungir, o homem morreu. Eu falei: Senhor, não dá certo isso, vamos devagar com isso. E aí, angustiado por ter acontecido isso, porque era a minha primeira unção como padre. Angustiado, fui conversar com o pároco. E o pároco, para me animar, ele disse: não se preocupe não, no começo é assim mesmo, depois piora. E ele me contou que isso tinha acontecido com ele muito tempo. Ele já tinha mais de 10 anos de padre, tinha acontecido isso com ele, disse que quase todo mês acontecia, um a um, com 10 anos. Aí eu comecei a fazer as contas, né? 1, 2, 3, falei: Jesus amado, isso não vai dar certo. Mas eu compreendi, depois de muito tempo, numa palestra de Dom Henrique Soares da Costa, faleceu em 2020, por conta do Covid, e numa palestra ele conseguiu ilustrar e esclarecer para mim que quando alguém recebia a santa unção dos enfermos e logo depois vinha falecer, aquela pessoa estaria com toda certeza imediatamente no céu. Alguém vai querer receber a unção? Mas isso foi para consolar o meu coração. E não pense vocês que essa foi a única vez que aconteceu, não. Isso continua acontecendo. De dar a unção e logo depois a pessoa morrer. Nunca morreu na minha frente. Nunca morreu na minha frente. Morreu quando eu saí. Da porta para fora, a pessoa vem no último respiro. Então, para dizer assim, apesar das dificuldadezinhas que a gente enfrenta na vida sacerdotal, Deus também é muito generoso. Ele confirma aquilo que a gente faz com devoção, com amor, com piedade e com fé. Deus confirma. Deus confirma. E confirma não para mostrar, não para a gente se engrandecer. Que foi o padre que fez. Não, não é o padre, não, é Jesus que está usando o padre, por meio do padre operando essas maravilhas. E muitas outras experiências eu teria para contar. Mas eu vou contar mais uma só. Eu fui chamado para ajudar uma pessoa que estava com depressão. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar uma pessoa com depressão. É difícil. É muito difícil você conseguir acompanhar a pessoa ou ajudar, porque tudo que você diz não é que a pessoa não quer ouvir, não produz efeito. E a pessoa estava com um sentimento de morte, dizia que ia se matar. E eu gastei o meu português para convencer ela a não fazer isso. Mas ela não quis saber. O que ela queria era tirar a própria vida. Me deu 5 minutos de loucura, que eu não aconselho ninguém a fazer isso. 5 minutos de loucura. Eu, perdendo a paciência com a mulher, disse assim: tá bom, então a senhora quer se matar? Então vamos fazer o seguinte: a senhora tem uma faca aqui na casa da senhora, na cozinha? Ela falou assim: tem. Então eu vou lá, vou pegar a faca e vou ajudar a senhora a se matar. Olha que loucura do padre. E eu fiquei pensando nesse intervalo, assim: e se ela topa? Se ela aceita, o que eu faço? E ela, quando eu disse isso, ela ouvindo a minha frase, ela segurou no meu braço firme, deu uma chacoalhada e falou assim: não, padre, eu não quero tirar a minha vida. Falei: ufa, graças a Deus. Daquele dia em diante, ela melhorou
era uma excelente cozinheira, trabalhava numa padaria, num restaurante de uma padaria. 15 dias depois ela voltou a trabalhar e trabalha no restaurante até hoje. E de vez em quando eu vou lá tomar um cafezinho para comer um pãozinho que ela faz na padaria. Está lá. Mas eu passei um aperto, porque fiquei pensando se ela topa, se ela aceita. Então isso não é aconselhado fazer em caso de depressão, viu? O padre fez num excesso de loucura, porque não sabia o que fazer. E aí eu fiz essa proposta medonha, que naquele momento foi para ela a voz de Deus. Então é isso. Continue rezando por mim, para que eu seja fiel ao meu chamado, à minha vocação. A minha vocação não existe para mim, a minha vocação existe para o povo e existe para o altar. E quando ela não estiver a serviço do altar e nem a serviço do povo, eu estou adulterando a minha vocação. Então reze para que isso nunca aconteça. Reze por mim. No terço, você reza uma Ave Maria por você e 9 para mim. Assim, no terço você reza 45 Ave Marias para mim e 5 Ave Marias por você. Só no primeiro terço. Os outros você pode oferecer e rezar para quem você quiser, não tem problema. Mas no primeiro você reza e peça a Deus que me dê 5 graças, que eu chamo de graças especiais. O dom da palavra, o dom da sabedoria, o dom da perseverança, o dom da piedade e o dom do discernimento. Reze pedindo a Deus que me dê esses dons para que eu possa continuar colocando o meu sacerdócio a serviço da igreja e a serviço de Deus, porque é para isso que o meu sacerdócio existe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.